Fala pessoal, tudo bem? Questãozinha Enem 2022. Uma máquina em operação tem sua temperatura T monitorada por meio de um registro gráfico ao longo do tempo T. Essa máquina possui um pistão cuja velocidade V varia com a temperatura T da máquina de acordo com aquela sentença. Após a máquina funcionar durante o intervalo de tempo de 10 horas, o seu operador analisa o registro gráfico apresentado na figura, para avaliar a necessidade de eventuais ajustes, sabendo que a máquina apresenta falhas de funcionamento quando a velocidade do pistão se anula. Quantas vezes a velocidade do pistão se anulou durante um tempo de 10 horas de funcionamento? Questãozinha, análise de gráfico, tá? Muito comum cair, todo ano tem no Enem. Vamos pensar o seguinte, hein? O gráfico que ele deu é a temperatura em função do tempo. Ele disse, tá, que vai ter um ajuste exatamente quando a velocidade do pistão se anular. No gráfico não tem velocidade, é verdade. A velocidade ele deu, na verdade, nessa relação aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar a velocidade igual a zero e calcular qual é o valor da temperatura para que a velocidade fique igual a zero. Professor, caí numa equação de segundo. Pega esse fator, passa para cá, fica exatamente essa sentença. Elimina o expoente 2, hein? Toma cuidado que muita gente aqui erra por descuido. Quais são os números que elevado a 2 dá 4? Mais ou menos 2. Muita gente esquece de pôr mais ou menos, tá? Então, ou a temperatura vai ser igual a 2, ou a nossa temperatura vai ser igual a quanto? Menos 2. Quando ocorrer qualquer uma dessas duas temperaturas, a velocidade ela vai ser igual a zero. Agora eu vou voltar para o gráfico e vou verificar o seguinte. Velocidade tem que se anular. Ok. Isso ocorre quando mesmo? Quando a temperatura, professor, ou ela é igual a 2 ou igual a menos 2. E aí, como que eu vou ver quantas vezes que ocorre isso? Você vai olhar esse tracejado aqui, ó, que ele meio que já vai entregar a resposta. Aonde a curva corta, ó, é exatamente o número de vezes em que a temperatura é 2. Nesse momento aqui, gente, ó, existe um valor para tzinho para o tempo que faz com que a temperatura seja 2. E aqui também, ó, existe um valor para o tempo que faz com que a temperatura seja 2. Já tenho 2 pontos, tá? Agora eu vou ter a mesma análise para menos 2. Nesse ponto aqui, gente, ó, existe novamente um tempo que faz com que a temperatura seja menos 2. Aqui, professor, novamente existe um tempo aqui que faz com que seja igual a 2. Mais uma vez aqui, existe um tempo que faz com que a temperatura seja menos 2. Só que na parte de baixo eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3. Com a parte de cima, 4 e aqui 5, eu vou ter 5 tempos, eu vou ter 5 vezes esse valor. E aí, pra gente, eu vou colocar agora para você analisar a alternativa. A alternativa E, questãozinha bem tranquila, monta aí algumas relações, análise de gráfico. Um abraço, que a matemática esteja com vocês.